Então vamos falar agora sobre os biomas, beleza? Para começar a falar sobre biomas, uma definição básica, né? Biomas são áreas geográficas onde são encontradas flora e fauna próprias. Então é possível afirmar que um bioma é uma região natural, onde você vai identificar ali características de vegetação e características de fauna próprias. Tudo bem? Eu vou trazer aqui um mapinha para a gente dar uma olhada. Olha só, esse planisfério, assim como o anterior que eu mostrei para vocês, ele apresenta alguns biomas. Ele não enfatiza todos os biomas existentes no mundo, não é esse o nosso objetivo, mas ele apresenta aqui alguns dos principais, tá legal? Ó, pradarias e savanas, deserto, taiga, floresta temperada, floresta tropical e vegetação de tundra. Tudo bem? Identifiquem que a gente tem de cima para baixo a vegetação de tundra mais ao norte, certo? Que é essa vegetação marcada aí pela cor alaranjada. Na sequência você tem a vegetação de taiga, onde você vai ter essa coloração arroxeada. E dali para baixo você encontra floresta temperada, pradarias, desertos, certo? E florestas tropicais. A gente vai falar desses biomas, só que eu quero que vocês se atentem à localização geográfica de alguns desses pontos. A gente vai voltar e falar depois um pouco melhor sobre isso, mas é importante que vocês se atentem a eles. A gente vai começar a falar então de norte ao sul, de cima para baixo, beleza? Começando então assim pela tundra. Gente, a tundra, como vocês acabaram de perceber, é um tipo de bioma que está localizado especificamente nas regiões polares. Por isso, as características do clima polar que a gente falou previamente se aplicam aqui. Olha só, 10 meses de inverno intenso. E é justamente essa característica que faz com que o solo da tundra tenha uma propriedade muito interessante, que é o que a gente chama de permafrost. O que significa isso? Significa que o solo dessa área é um solo permanentemente congelado, em que você percebe uma camada de gelo um pouco mais fina ou um pouco mais grossa, varia isso de período em período, mas o interessante é que é justamente nessas características que surgem a vegetação ou as vegetações pertinentes a esse espaço, que são os musgos e os líquens, certo, gente? Gente, quem já viu musgo sabe do que eu estou falando. É algo que não tem uma estrutura biológica muito complexa e que formam sobre a superfície uma espécie de tapete, né? Como eu já disse, é uma estrutura muito simples. Os líquens são muito parecidos. Nessa região de tundra, isso é o mais habitual. Onde é que a gente encontra, como eu já tinha falado, né? Ali no sul da região ártica, Escandinávia, Canadá, Alasca e Groenlândia principalmente. Vegetação de taiga ou floresta boreal, ou bioma de taiga e bioma boreal, ou bioma de floresta boreal, tá ligado também a altas latitudes, ou seja, você vai ter uma temperatura mais amena, mais baixa, então tem uma queda de neve intensa. Você vai ter aproximadamente ali de 8 a 9 meses de um inverno intenso, menos do que você encontra na tundra, certo? E você vai ter uma vegetação homogênea, você não tem uma biodiversidade muito grande nessa região. É um bioma então um pouco diverso. E você vai encontrar, na verdade, basicamente um tipo de vegetação, que são as coníferas, gente. Pessoal, tá na dúvida do que é conífera? Lembra do Natal. Lembra do pinheiro, lembra da árvore do Natal. Aquilo é uma vegetação de conífera. Conífera lembra então esse nome? Conífera lembra cone, certo? A vegetação de conífera é aquela que tem o ponto mais alto da árvore pontiagudo. E a vegetação ela meio que vai descendo como se fosse uma pirâmide. E justamente essa vegetação tem essa característica que é para a neve ela não pousar só sobre uma área. Se você tem esse formato, a neve ela vai deslizar e não vai se localizar na folhagem, ou vai se aglomerar menos na folhagem, tá certo? O tipo de folhas que você encontra são as folhas acicofoliadas, certo? Ou seja, as folhinhas elas têm pontas que lembram agulhas. Não são folhas largas, não são folhas redondas, são folhas pontiagudas, tudo certo? A gente encontra predominantemente o bioma de taiga no Canadá e em boa parte da Eurásia, beleza? Vamos falar agora então das florestas temperadas, tá legal, pessoal?
Florestas temperadas têm algumas características interessantes. Primeiro, um tipo de vegetação que a gente chama de árvores caducifólias ou caducifoliadas ou simplesmente vegetação caduca. O que significa isso, gente? As florestas temperadas têm um clima, certo, que vai ser predominantemente marcado por duas estações bem definidas. E uma dessas estações é mais seca, certo? O inverno, que é mais seco. As vegetações caducifólias são vegetações que perdem as suas folhas no período mais seco. Por quê? Para poder acumular a umidade no seu corpo. Se o inverno ele é mais seco, se as vegetações elas continuassem fazendo a evapotranspiração normalmente, elas iam acabar ficando desidratadas. Então, as caducifólias perdem as suas folhas para não se desidratarem nesse processo aí de estiagem. Tudo bem? A mesma coisa a gente consegue perceber em relação à presença dos arbustos. Os arbustos são árvores com menor porte que fazem um processo de evapotranspiração menor do que as vegetações arbóreas, certo? E também as plantas suculentas. O que é uma planta suculenta, gente? Vocês já viram um cactus na vida de vocês, não viram? Por exemplo, no Nordeste brasileiro você encontra lá o tal do mandacaru, uma vegetação típica aqui do Brasil. Esse tipo de vegetação armazena também a umidade no seu corpo para poder sobreviver a um período de estiagem mais longo. Beleza? Onde você encontra isso predominantemente no sul da Europa, no norte da África, no oeste da América do Norte, tudo bem? No sul da Austrália. E a floresta temperada tem essas características. Lembra de anotar isso aí, qualquer dúvida me pergunta depois, certo? Florestas tropicais, aí de novo o Brasil dá show, né? A gente tem aqui no Brasil a floresta amazônica, uma floresta tropical muito importante, que é uma referência no mundo inteiro do ponto de vista da sua abundância hídrica, né? Sua quantidade de água. Um ponto interessante aqui, as florestas tropicais têm uma vegetação que é heterogênea. O que significa isso? Você tem uma grande diversidade de vegetações, certo? Assim como você tem uma grande diversidade animal, ou seja, você tem uma flora e uma fauna muito diversa, uma biodiversidade muito grande. Essa vegetação, em geral, é uma vegetação perene. O que significa isso? Que se perpetua ao longo de todo o ano. Por quê? Porque o clima ele é úmido o ano inteiro. Você tem uma característica interessante que é um tipo de vegetação que a gente chama de latifoliada. Gente, latifoliada significa uma vegetação que tem folhas muito grandes. Tudo bem? A gente tem aqui no Brasil, no norte do Brasil, boa parte das maiores vegetações do mundo e boa parte das maiores folhas do mundo. A Vitória Régia é um exemplo de vegetação latifoliada que é muito interessante e que se dá muito bem com a umidade que existe no norte do Brasil. Já falei da biodiversidade, né? Um ponto interessante é que essas florestas tropicais, por serem muito úmidas, e elas são muito úmidas, elas passam por um processo conhecido como lixiviação. O que é essa lixiviação, pessoal? Como chove com muita frequência, o solo dessas áreas ele é muito lavado, certo? Ou seja, a água ela elimina as riquezas daquele solo, certo? Levando lá para o subsolo. Isso acontece, por exemplo, na floresta amazônica. Acontece em parte, e aconteceu mais no passado, em parte da Mata Atlântica, certo? Esse processo é um processo interessante porque ele empobrece o solo. Aí vocês vão falar, peraí, então você está dizendo que o solo da floresta amazônica é um solo pobre? Sim, é isso que eu estou dizendo. E como é que uma floresta do porte da floresta amazônica se desenvolve ali? A gente chega num ponto interessantíssimo que é a floresta amazônica existe porque ela existe. Ou seja, como você tem uma quantidade muito grande de vegetação ali, mesmo que o solo ele se empobreça ao longo dos anos, aquela vegetação faz com que aquele solo ele tenha um ciclo, certo, de reposição de nutrientes. Por quê? Porque aquelas folhas, aquelas árvores, elas perdem suas folhas e aquelas folhas caem no solo. Aquilo é material orgânico que alimenta o solo. Os galhos caem no solo. Aquilo é material orgânico que alimenta o solo. Eu tenho uma biodiversidade animal, aqueles animais morrem
e vão se decompondo, né? Vocês conhecem o processo de decomposição, e eles vão alimentar novamente o solo. Então, por mais que a lixiviação ela empobreça aquele solo, você tem uma camada superficial nesse solo que a gente vai chamar de serrapilheira, que tem uma capacidade muito grande de armazenamento de nutrientes. E é isso que mantém predominantemente as florestas tropicais de pé. Ou seja, se essas regiões passam por um processo intenso de desmatamento, nada garante que elas vão voltar a ser a mesma coisa no futuro. Tudo bem? Assim, né? Elas são delimitadas pelos trópicos, por isso elas são tropicais, certo? Mas elas são cortadas pelo Equador, como você percebe aqui na floresta amazônica e como você percebe na floresta tropical do Congo, por exemplo. Tudo bem? Que tem características vegetais e animais muito semelhantes à floresta amazônica. Vamos falar então de savana, certo? Savana a gente pensa logo em África, mas tem um segredo para vocês. A gente tem savana no Brasil também, só que tem um nome diferente. Olha só, as savanas, pessoal, você está acostumado a ver lá aqueles filmes como, por exemplo, o Rei Leão, né? É um tipo de vegetação muito interessante. Por quê? Primeiro, você não tem uma variedade muito grande vegetal, certo? Você não tem uma floresta muito densa, como é o caso da floresta tropical, por exemplo. O que você encontra ali é uma formação vegetal herbácea e arbustiva, ou seja, você tem basicamente ervas se formando na superfície e pequenos arbustos. Tudo bem? Não é como, por exemplo, de novo, a floresta tropical do Congo, que eu citei agora há pouco para vocês. Um ponto interessante é que as raízes da savana são muito profundas, justamente para poder captar a umidade no subsolo. Isso acontece aqui na nossa savana brasileira. Qual é o nome da nossa savana brasileira, pessoal? É o cerrado, tá legal? O cerrado, ele é o nosso bioma, certo? Típico ali do clima tropical continental e que tem as mesmas características da savana africana. E essas raízes são profundas para poder buscar no subsolo a água que você não encontra na superfície muitas vezes. Durante 6 meses, né, você vai encontrar nessa região uma certa estiagem. Então, para conseguir captar a água do subsolo, você vai desenvolver raízes muito profundas. Onde você encontra isso, já disse, né, na América do Sul, como por exemplo aqui no Cerrado brasileiro, na África, como é o caso da savana africana, e na Austrália. E para a gente já ir se encaminhando para o final, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre os últimos 3 biomas mais importantes para a gente, legal? O primeiro desses 3 são as pradarias, certo? Para quem não sabe o que é uma pradaria, tem uma forma muito fácil de você reconhecer. Conheçam os pampas brasileiros, certo? Na região sul do Brasil você tem pradarias e você vai ser isso que vai ocorrer justamente na região conhecida como os pampas, certo? E quais são as características principais? O tipo de vegetação predominante é uma vegetação herbácea, certo? Ou seja, você não tem nem muitos arbustos, nem grandes árvores, beleza? E essa região geralmente, esse bioma geralmente ele está posicionado em regiões de clima mais frio. Justamente por isso você não tem uma geração tão grande de umidade. E aí você tem um período longo de estiagem, ou seja, um período longo sem precipitações, certo? Você encontra muito isso nas planícies centrais dos Estados Unidos e também no centro-sul do Canadá. Lembrando que, dentre as pradarias, a gente tem aqui no Brasil um tipo específico, que são os pampas gaúchos. Tudo bem? E agora a gente fala sobre os estepes, tá, pessoal? Os estepes eles são muito parecidos com as pradarias, certo? A gente tem ali a vegetação herbácea como característica predominante de vegetação, certo? A diferença principal é que esse tipo de bioma ele surge numa área onde você tem um tipo de solo específico que é um solo muito rico em nutrientes, certo? Que é o Ternosium, ou Ternosium, enfim. Cada professor vai ter uma pronúncia diferente, porque é uma palavra bastante esquisita, mas de maneira geral, o que caracteriza esse tipo de solo? Ele é um solo muito escuro, porque nele você tem uma quantidade muito grande de matéria orgânica em decomposição, certo, pessoal? É aquilo que a gente pode chamar também de humus, tudo bem? E esse solo, ele é bastante fértil, sendo muitas vezes utilizado para plantações domésticas também. E para finalizar, pessoal, os biomas desérticos,
certo? Características principais dos biomas desérticos. Evidentemente, você não encontra uma abundância hídrica muito grande, certo? E justamente por isso a vegetação ela é muito escassa. Você não tem uma biodiversidade muito grande como você vê nas florestas tropicais, por exemplo, certo? E o tipo de vegetação que você encontra é uma vegetação xerófila, adaptada a esse clima mais seco, tudo bem? Aqui no Brasil a gente encontra coisas parecidas, por exemplo, na Caatinga, certo? Onde você tem ali a região semiárida, que é uma vegetação que se adapta a esse clima mais seco, certo? Lembrando que Caatinga, pessoal, vem de mata branca, né? Uma mata que tem uma quantidade menor disponível de nutrientes e por não ter água, ela vai desenvolver uma estrutura de galhos retorcidos, certo? Não vai ser aquela árvore bonita que você identifica toda aquela estrutura tradicional, né, de tronco com as folhagens, né? Ela vai ser toda retorcida, toda tortinha, justamente pela falta de umidade e de nutrientes. Tudo bem? O tipo de vegetação também predominante são as herbáceas, certo? Ou seja, são as ervas, aquela vegetação mais rasteira, e você encontra isso geralmente em regiões de clima desértico, evidentemente. Certo, pessoal? E caso tenha ficado alguma dúvida, pessoal, por favor, anotem. Lembrando que eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Um grande abraço e tchau, tchau.